Em 1 de setembro de 1939, a Alemanha de Adolf Hitler invadiu a Polônia pelo oeste, dando início à Segunda Guerra Mundial. A França e a Grã-Bretanha, obrigadas por seus tratados de assistência e defesa militar mútuos com a Polônia, exigiram a imediata retirada das tropas alemãs do país, tendo seus ultimatos sido ignorados. Em 3 de setembro, os dois países e a maioria dos integrantes da Commonwealth declaram guerra ao Terceiro Reich. Entretanto, muito pouco apoio militar foi dado ao país invadido e durante meses nenhuma ação militar significativa foi tomada em sua defesa, um período que ficou conhecido como a Guerra de Mentira. Já em 17 de setembro do mesmo ano, a União Soviética começou sua invasão à Polônia pelo leste. Mas como assim, você deve estar se perguntando? Duas nações grandes disputando o mesmo país? O que acontece é que Adolf Hitler havia realizado um pacto de não agressão com Joseph Stalin, o chamado Pacto Molotov-Ribbentrop. Para além do estabelecido sobre não agressão, o tratado incluía um protocolo secreto que dividia os territórios da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia e Romênia. Foi aí que a Polônia virou um mar de sangue e teve início a um dos massacres da Segunda Guerra Mundial, que provavelmente a maioria das pessoas não conhece. Mas hoje estamos aqui para falar sobre ele. Senhoras e senhores, eu sou March Devinit, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E hoje iremos falar sobre o massacre de Katyn. Bom, como eu já disse anteriormente, em 1939 a Alemanha e a União Soviética invadiram a Polônia, a Alemanha pelo oeste e a União Soviética pelo leste. Imagine o desespero do seu país ser invadido por duas das maiores nações na época. O massacre para mim já começa aí. O Exército Vermelho avançou rapidamente e encontrou pouca resistência, já que os soldados poloneses haviam sido orientados por seu governo para evitar o combate com os soviéticos. De 250 mil e 454 mil poloneses foram feitos prisioneiros e internados em campos pelas autoridades soviéticas. Alguns deles foram libertados pouco tempo depois ou escaparam, enquanto 125 mil foram aprisionados em campos sob o controle da NKVD. Nesse ponto que eu preciso explicar o que era a NKVD. A NKVD nada mais era que o Comissário do Povo para Assuntos Internos. Nada mais é que o Ministério do Interior da União Soviética. E foram eles os responsáveis, dada a ordem de Joseph Stalin, à execução do massacre. Voltando aos prisioneiros. Destes, 42.400 soldados de etnia ucraniana ou bielorrússia foram libertados em outubro. 43 mil prisioneiros oriundos da Polônia Ocidental, agora sob domínio alemão, foram transferidos para a Alemanha. Em troca, a Alemanha entregou 13.575 poloneses aos soviéticos. E como já era de se imaginar, a Alemanha também estava envolvida, é óbvio. Além de militares e funcionários do governo, outros cidadãos civis sofreram perseguição e repressão. De acordo com o Instituto da Memória Nacional, que nada mais é que uma comissão para o julgamento de crimes contra a nação polonesa, cerca de 320 mil cidadãos poloneses foram deportados para a União Soviética. Esse número é bem questionado por vários historiadores, que o elevam a algo entre 700 mil e 1 milhão de pessoas. Imaginem um cenário. Seu país é invadido, você é obrigado a não resistir à invasão, e ainda o seu povo é levado à força para um país que não conhece, não sabe o idioma, e muito provavelmente seriam usados nos gulags, os campos de concentrações soviéticos. Ou seja, tráfico humano muito antes de ser um tema debatido. Essa parte de ser morto em outro país é tão verdadeira. Um grupo de 12 mil enviados para um campo perto de Kolyma, uma região no extremo nordeste da Rússia, entre 1940 e 1941, sobreviveram apenas 583 homens. Mas deixando um pouco de lado a invasão à Polônia, vamos voltar ao massacre. Nessa altura do campeonato, a União Soviética já estava lucrando muito, com muitos novos escravos trabalhando em seus gulags e etc. Teve início as execuções em massa. O número de vítimas de Katyn é estimado em cerca de 22 mil pessoas. 22 mil corpos, galera. Eu vou listar agora as pessoas que morreram no massacre. Não todos, senão o vídeo iria durar uma eternidade. E sim focar nas profissões e tudo mais e mostrar mais um pouco. Os que morreram na floresta de Katyn estavam um almirante, 2 generais, 24 coronéis, 79 tenentes-coronéis, 258 majores,
654 capitães, 17 capitães da marinha, 3.420 suboficiais, 7 capelães, 3 fazendeiros, 1 príncipe, 43 oficiais de forças diversas, 85 soldados, 131 refugiados, 20 professores universitários, 300 médicos, várias centenas de advogados e engenheiros e mais de 100 jornalistas e escritores, assim como 200 pilotos de combate da Força Aérea. No total, a NKVD executou mais da metade do corpo de oficiais das Forças Armadas polonesas. Mais de 99% dos prisioneiros restantes foram executados posteriormente. Os assassinatos eram metódicos. Após a verificação das suas informações pessoais, o prisioneiro era algemado e levado para uma cela isolada, com pilhas de saco de areia e encerrada por uma porta pesada. A vítima recebia a ordem de se ajoelhar no meio da cela. O executor se aproximava por trás e lhe dava um tiro na nuca ou na parte de trás da cabeça. O corpo era então carregado por uma porta de saída do outro lado da cela e jogado dentro de um dos caminhões que esperavam para recolher os corpos, enquanto o próximo condenado era introduzido na cela pela porta de entrada. Foram enterrados em Bikivinia e Kurapati. Não sei se é assim que se pronuncia, mas esses são os nomes. Nos arredores de Minsk, entre 3 e 4 mil internos poloneses mortos em prisões na Ucrânia e na Bielorrússia. A tenente Janina Lewandowska foi a única mulher assassinada no massacre de Katyn. O mau cheiro era horrível. Quando nós chegamos, os alemães estavam removendo uma camada de terra de 1 metro de espessura. Nela havia corpos e casacos dispostos em fileiras. Eles estavam mexendo nos corpos, verificando os bolsos, retirando relógios e montando uma espécie de museu com aquilo fora das covas. Os alemães queriam testemunhas. Eles nos queriam como testemunhas para a história. Enfim, como todo cuzão que faz merda e depois tenta cobertar, com a União Soviética não foi diferente. Até porque nós estamos falando de Joseph Stalin, responsável por 20 a 50 milhões de mortos em seu governo. Se ele já encobria milhões, o que ele não iria fazer só com 22 mil pessoas, não é mesmo? Mas assim como tudo dá errado no socialismo, o encobrimento também foi uma das coisas que não deu certo. Aliás, tudo que eles tentaram encobrir deu errado. Chernobyl deu errado, Lago Karachay deu errado e o massacre de Katyn também. Depois que descobriram as valas, ainda na Segunda Guerra Mundial, no fim de 1942 e no início de 1943, Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha, viu na descoberta uma excelente ferramenta para criar uma rachadura entre os poloneses, para reforçar a propaganda nazista contra os horrores do bolchevismo e a submissão dos americanos e britânicos a ele. É o sujo falando do mal lavado. Enfim, tem muita coisa para falar sobre o massacre de Katyn que daria um século de vídeo. Eu tentei resumir. E para finalizar, vocês devem estar se perguntando: a Rússia foi ou não condenada pelo massacre? Mais ou menos. 72 anos depois do massacre de Katyn, caiu a sentença. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não condenou a Rússia, como pediam as famílias, pela execução dos prisioneiros poloneses, mas sim condenou o país por falta de cooperação na investigação do caso. E só para completar, durante décadas a União Soviética acusou os nazistas por assassinatos de Katyn. Só foi em abril de 1990 que o dirigente soviético Mikhail Gorbachev admitiu a responsabilidade de seu país nesses massacres. Enfim, galera, esse tema é muito pesado e desconhecido por muitos. Eu mesmo nem fazia ideia dessa barbárie, mas já tinha uma noção, já que o século XX foi praticamente uma terra sem lei, né? Só um aviso para terminar o vídeo: assim como o nazismo não deu certo, o socialismo também não dá certo. Então, na hora de julgar o passado, não condene apenas o nazismo, e também condene o socialismo. E foi por causa dessa praga que se deslanchou as maiores desgraças em todo o mundo, aqui no Brasil também. Então, quando aquele seu amigo dizer que é socialista ou comunista e apoia Stalin de alguma forma, mostre esse vídeo para ele. Mas o vídeo de hoje foi esse. Senhoras e senhores, eu sou Marte Divinity, te desejo sorte em sua jornada e fiquem com o Cthulhu.